Pessoal, tudo bom com vocês? Eu queria dar seguimento aqui na nossa aula. Na aula passada, a gente tinha parado o assunto aqui nessa parte de requisições HTTP, onde a gente tinha visto os métodos utilizados nas requisições, as funções para que cada método servia, os endpoints, exemplos de endpoints que a gente poderia utilizar para cada método e as ações, certo? As ações principais que cada método ali na requisição HTTP realizava, tá? E agora eu queria falar brevemente com vocês sobre essas duas notations. Notations, para quem não viu a aula passada, recomendo muito que vocês assistam para poder entender essa aula daqui, tá bom? Porque essa aula aqui é um complemento direto da aula passada. Notations são metadados que a gente utiliza em Java para falar alguma coisa sobre uma variável, sobre uma classe, sobre uma função, sobre um arquivo. Então, se você quer explicar ao Java, olha, esse arquivo aqui, essa variável que eu estou trabalhando aqui, ela tem uma função específica, ela vai ser utilizada de tal forma. Você pode definir o tipo da variável, tá? Até porque essa é a forma mais comum de você explicar para a JVM como você vai utilizar aquela variável, para que ela serve, quais são as funções que você pode utilizar com ela e tudo mais. Só que as notations elas fazem algo a mais, elas ajudam a JVM a manipular de uma forma melhor, mais robusta, principalmente quando a gente está utilizando o Java Spring Boot. Notations são essenciais, não tem como você fazer o seu programa sem elas, tá? São metadados essenciais para a execução do nosso ecossistema Java Spring Boot, tá certo? E eu queria trazer duas notations extremamente importantes. Ao longo da nossa jornada vocês vão precisar usá-las bastante. Principalmente a primeira, menos a segunda, eu já explico por quê. Primeiro, o request body, tá? Ele é uma notation, é uma etiqueta, como a gente diz, né, que faz o seguinte, ela vai pegar o conteúdo de uma requisição HTTP, que geralmente vai estar em quê? Em formato JSON ou XML, e vai transformá-lo automaticamente em um objeto Java, tá? Vamos ver um exemplo logo em seguida. E o response body, ele faz o quê? Ele faz o processo contrário, tá? É uma notation que a gente utiliza no nível do método, tá? A gente utiliza em funções, e ela indica que o valor de retorno desse método, ele vai ter que ser convertido diretamente para um corpo de resposta HTTP, que geralmente vai ser um JSON ou XML, tá certo? Por que eu falei que a gente vai utilizar mais o request body do que o response body? Isso acontece porque o response body ele já está embutido dentro do REST controller, que a gente tinha visto na aula passada, né, que o REST controller é uma notation que a gente utiliza no Java Spring Boot, que engloba o escopo de uma classe. Quando a gente quer dizer que uma classe vai ser utilizada para manipulamento RESTful, a gente utiliza essa classe, que é o REST controller. Tá? Então vocês provavelmente vão usar pouco o response body, vão utilizar mais o request body, mas não é porque o response body não é útil, é apenas porque ele está embutido dentro do REST controller, tá certo? Dando seguimento aqui com um exemplo de uso do request body. Vocês podem ver, esses prints aqui são o princípio do projeto que a gente vai fazer nessa disciplina, tá bom? Inicialmente, eu não gostaria de divulgar o código no GitHub do projeto. Eu queria mostrar para vocês os fundamentos, as anotações, a estrutura de código, formatação, utilitários. Eu queria mostrar tudo, ambiente de desenvolvimento também, para que vocês tenham essa noção, essa dimensão maior, com menos código e mais teoria mesmo, porque teoria é importante, ter essa base é importante antes de sentar e codificar, tá certo? Daqui a algumas aulas, vocês podem deixar nos comentários a qualquer momento, tá? Na aula, ou no começo ou no final, vocês podem conversar comigo e com o restante da equipe, que a gente vai estar disponível aqui para auxiliar vocês, tá certo? Em que sentido? Vocês podem dizer, gostei da abordagem, continue assim, ou eu aprendo melhor codando mesmo, pegando no código, debugando. Então, comuniquem para mim e para o resto da equipe junto do PET Computação, que está organizando esse mini curso de Java Spring Boot aqui para vocês. E aí a gente vai, se necessário, mudar nossa abordagem sem problema nenhum, tá certo? Voltando aqui para o conteúdo da aula, o request body, vocês podem ver aqui num exemplo, ele sendo utilizado na primeira imagem, canto superior esquerdo, tá certo? Nesse caso aqui, ó, da função criar tarefa, como vocês podem ver aqui, o request body está sendo utilizado como uma notation. E o que ele faz aqui nesse caso? Um dos parâmetros dessa função
ou melhor, o único parâmetro da função, é um objeto nova tarefa do tipo tarefa, beleza? E aí o que a função faz? Ela vai printar recebida tarefa e vai pegar a descrição da tarefa que foi recebida pela API nesse endpoint, que é o barra criar. Então, e é um post map, então é um endpoint de post, tá? Lembram das requisições HTTP, não esqueçam disso. A gente tem o get, o put, o delete e o post. Post é a requisição de atualização, certo? Temos outras, tá? Como o patch e outras, tá? Que nem me vem à cabeça agora, porque de fato são bem menos usadas em relação às 4 primeiras que eu citei. Mas existem outras, tá? Mas enfim, não vamos adentrar nesse assunto por hora. O que importa aqui é só que vocês entendam que essa notation colocada antes do tipo tarefa indica para a JVM, indica para o nosso framework Spring o quê? Que tarefa vai ser utilizado de tal forma. Vai ser pego o conteúdo desse pacote que vai chegar ao nosso código e vai ser transformado em um objeto Java. Então, essa API ela vai receber, vocês podem ver abaixo na imagem. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês, já está aí na tela. Vocês podem ver que a API ela vai tentar enviar para o nosso código um JSON com descrição igual a comprar pão e concluir igual a true. Então imaginem, perdão, eu esqueci de falar para vocês. O escopo do nosso projeto é justamente tentar criar ao longo dessa introdução ao Java Spring Boot, ao longo desse mini curso, eu queria criar com vocês um projeto de manipulação, criação e coordenação de tarefas, tá? Como o Google Task. É um projeto bem simples, mas que é bem útil na vida de todos nós aqui, obviamente, e que vocês vão conseguir colocar como portfólio no LinkedIn de vocês, no GitHub de vocês. Então, por isso que eu estou trazendo aqui como exemplo um endpoint relacionado à tarefa. Por isso que eu trouxe mais cedo exemplos de CRUD relacionados à tarefa também, tá certo? Então, por isso que tem todos os exemplos aqui relacionados a gerenciamento de tarefas, criação, atualização, enfim, por aí vai, tá certo? Então nós temos aqui nosso arquivo JSON, que foi enviado pelo cliente, e aí o que é que o nosso post mapping ele vai fazer? Ele vai receber um JSON e vai transformar em um objeto Java, porque um objeto Java ele vai ter atributos, os atributos de descrição e concluída. Um JSON não tem atributos, um JSON tem apenas linhas e colunas. Então o Java ele se encarrega de fazer essa conversão direta de JSON ou XML para um objeto Java. E é essa a utilidade do nosso request body. Por outro lado, nós temos aqui o nosso response body, tá? Essa notação, como eu tinha dito a vocês, ela é utilizada no nível do método e ela vai realmente indicar que o valor de retorno vai ter que ser convertido diretamente para o corpo de resposta. Então, como assim? Vocês podem ver aí que não existe nesse slide nenhuma notation response body, mas por que isso? Essa função listar tarefas, que está mapeada como getMapping no endpoint /listar, tá? Da nossa API, essa função ela está dentro da classe tarefa controller, é o controlador das tarefas. E a classe em si, ela tem a notation em cima dela de REST controller. Deixa eu verificar se temos a... Não temos aqui no slide anterior o exemplo que eu queria mostrar para vocês da classe por completo, mas vocês podem depois pedir, se for o caso, e eu posso mandar para vocês esse trecho de código para que vocês possam estudar, tá certo? E é isso que eu queria mostrar para vocês sobre a notation do response body, que por mais que vocês não estejam ali o tempo todo colocando essa notation no código de vocês, vocês podem ver aqui a importância desse código ao transformar, fazer essa conversão entre objeto Java e o formato JSON, tá certo? E aí vocês podem ver no caso o getMap em ação, tá? Com o /listar. E aí o JSON que o cliente receberá vai ser justamente esse aí que está logo abaixo. Quando a gente faz um listar utilizando essa notation, o que o Java faz? Ele vai gerar essa lista, tá certo? E vai retornar para a API. E a API, porque a gente tem essa notation, vai conseguir transformar o objeto tarefa, ou melhor, lista de tarefas nesse caso, né? E aí o próprio response body vai conseguir transformar isso num JSON
que vai poder ser recebido pelo cliente, que vai ler aquilo e vai conseguir interpretar da maneira como achar melhor, tá certo? Vocês podem ver aí no caso que a gente não definiu concluída como false, tá? Mas isso é só uma regra de negócio da nossa aplicação. Eu vou mostrar para vocês um pouco mais à frente que quando a gente não define alguma variável, a gente pode definir valores default ou valores padrão. Então, eu não precisei adicionar aqui na aba de tarefas que concluída seria igual a false. Tá? Ele fez isso automaticamente, apenas precisei definir a descrição da tarefa. Mais para frente, a gente pode dar uma incrementada no nosso projeto e pode começar a trabalhar com date time. A gente pode colocar hora, dia, data, enfim, a gente pode aumentar o escopo do nosso projeto, mas a ideia inicial é que ele seja um pouco menor, um pouco mais conciso, mas que vocês possam pegar o ritmo aqui de como é que funciona o nosso framework Java. Além disso, deve ter dado para perceber que a gente está utilizando bastante JSON. JSON é um formato, tá? Formato de dados. E ele não é o único que a gente geralmente utiliza nesse escopo aqui de projetos com APIs, tá? JSON significa JavaScript Object Notation, tá certo? Mas ele não é o único. Nós temos o XML também, que eu já comentei na aula passada, e eu acredito que nessa aula também já deva ter falado sobre o XML, que seria o Extensible Markup Language, tá? O JSON geralmente ele é preferível ao XML por algumas características. Ele tem esse formato de dados que é mais leve, mais fácil de compreender, enquanto o XML não, o XML é mais verboso, tá? Então ele geralmente é utilizado em sistemas que são considerados legados, ou seja, sistemas ultrapassados, sem manutenção, desatualizados, enfim. Esses geralmente utilizam o XML. Hoje em dia não, hoje em dia o formato mais comum é o formato JSON. E para que a gente possa concluir a nossa aula de hoje, eu queria mostrar para vocês como é que funciona o processo de criação de endpoints para as operações CRUD. Eu expliquei na aula passada para vocês o que eram as operações CRUD, mas só dando uma leve pincelada, CRUD é uma sigla que vem das palavras create, read, update e delete, tá certo? Como vocês podem ver aí no slide, a tradução é criação, leitura, atualização e exclusão de dados. É um acrônimo, tá certo? É um conceito extremamente fundamental na área de gerenciamento de bancos de dados e criação de APIs. E também com o uso do Java Spring Boot é essencial, não tem como você fazer praticamente nada assim útil sem você entender do que é que se trata CRUD, gerenciamento de dados com APIs, endpoints e tudo mais. E aqui eu vou mostrar para vocês como é o processo da criação dos endpoints para essas 4 operações, que são as 4 operações primárias de qualquer banco de dados, qualquer API, tá certo? Atualmente, esse aqui é o estado atual do projeto, tá? Essa aqui é a nossa 4ª aula, então a gente ainda está caminhando a passos lentos e eu queria mostrar para vocês como é que está atualmente no meu GitHub. Se vocês tiverem acesso, eventualmente vocês vão ver que a gente está nessa fase aqui, nessa etapa. E o que é que nós temos por hora? Nós temos o ambiente de desenvolvimento do IntelliJ configurado, tá certo? Esse aí que vocês estão vendo é o ambiente do IntelliJ. Nós temos as classes de tarefa, que é uma entidade do nosso sistema. Nós temos também o diretório de controladores, temos apenas o controlador de tarefas. Vocês vão ver um pouco mais para frente que a gente precisa de algumas classes extremamente importantes para a gente conseguir manipular perfeitamente o nosso sistema. E quais seriam essas classes, Renan? Nós temos os controladores, nós temos os models ou entidades, que nesse caso aí nós temos apenas tarefa, tá certo? Temos também routers, services, repositories e os controllers, que são, no caso, os controladores das APIs, e a gente já tem aqui implementado o controlador de tarefa. Um pouco mais para frente, quando chegar a hora certa, eu vou explicar para vocês tudo isso que eu acabei de falar, e vai ficar mais claro para entender como é que se encaixa. Eu vou trazer um diagrama que vai ampliar na mente de vocês o entendimento sobre todos esses conceitos, tá? Que eu sei que por hora são bem abstratos, mas podem ficar tranquilos que vai facilitar, tá certo? Então é isso. Temos aqui nossa classe tarefa com os getters e os setters, os principais atributos, ID, descrição e concluída. Note que ID
ele é um atributo que vai ser usado como chave primária na nossa table tarefa, na nossa tabela de tarefas. Então a gente vai ter uma tabela, para quem já pagou banco de dados sabe do que eu estou falando, a gente vai ter uma PK, que é um ID, só que a gente não vai passar esse ID para a criação de tarefa. A gente vai apenas definir a descrição e se ela foi ou não concluída. Quem vai definir qual vai ser o ID dessa tarefa é o sistema. O usuário não tem que estar dizendo essa tarefa 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Tá? Quem vai definir isso é a gente, quem vai manipular isso é a gente, é o próprio banco de dados. Tá certo? E eu vou mostrar nas aulas seguintes como é que o banco de dados faz isso. Então vamos lá, o nosso primeiro endpoint é o create, tá? E para criar, a gente utiliza o verbo http post. Essa aqui é a nossa função criar tarefa, e ela foi feita justamente para adicionar uma nova tarefa na nossa lista de tarefas no sistema. Então o que é que ela faz? Ela utiliza o request body para receber um JSON que o cliente vai enviar para a nossa API, e aí vai transformar esse JSON em um objeto do tipo tarefa de nome nova tarefa. Então ele vai pegar e vai setar o ID de nova tarefa como o próximo ID. Ele tem uma variável aqui que ele está armazenando por hora. É a maneira mais simples de implementar, tá certo? Ele tem um ID que vamos assumir que esse ID aqui é uma variável global que começa em 0. Então nós temos a nossa tarefa 1. Vocês sabem que em programação o primeiro elemento sempre começa com o índice 0. Então nós temos a nossa tarefa 1, que ela vai ter ID 0. Então nós temos aqui o set do ID 0 mais vai ficar igual a 1, tá? Então a gente tem que mudar um pouco, inclusive, essa implementação, porque pode acabar setando um ID de 1 em diante sem um ID 0, tá? É importante, inclusive, até mudar depois essa implementação. Mas aí o importante é, a gente tem aqui o nosso nova tarefa, setamos o ID dele e depois adicionamos tarefas.add, essa nova tarefa que o cliente enviou, vai para a nossa lista de tarefas e aí a gente retorna essa nova tarefa para o cliente como uma forma de indicar, beleza, recebemos a sua requisição, processamos, aí a gente devolve para o cliente para que ele entenda que aquela requisição foi aproveitada com sucesso. Em seguida nós temos o read, que para isso a gente utiliza o verbo get, tá? E para ir, em seguida a gente utiliza o verbo get para a gente fazer a operação de ler, tá certo? A gente tem aqui duas operações de ler. A operação de listar, que lista todas as tarefas e retorna apenas a lista completa de tarefas. E nós temos a operação de retornar o ID da tarefa que a gente está buscando, tá? E nada mais faz do que olhar no nosso sistema do banco de dados qual é o ID correspondente ao ID que o nosso cliente está buscando no sistema. Então, digamos que a gente tenha 10 tarefas, se a gente buscar pelo ID 5, ele vai retornar a sexta tarefa, tá? Partindo do princípio que nossas tarefas vão do índice 0 até o nono, tá certo? E é só isso que ele faz. Nós temos um método de atualização, update, tá? Digamos que eu quero atualizar o estado de uma tarefa de concluído, de false para true. Eu quero dizer que aquela tarefa foi concluída. Eu posso fazer isso com o método update, tá? Utilizando o verbo put. E aí eu vou receber o ID da tarefa que eu quero atualizar. E o cliente também vai ter que passar um campo, que é o body da requisição, em formato geralmente de JSON, né? Como eu tinha falado para vocês, é o mais utilizado. E aí o cliente vai precisar passar essa informação para a gente saber o que atualizar, tá certo? A gente não sabe se é para atualizar a descrição, a gente não sabe se é para atualizar o status, não temos como saber, tá certo? Então o cliente ele precisa passar esse novo body que vai ser correspondente àquele ID que ele está atualizando. E por fim, o método delete, tá? Que faz justamente o que vocês já supõem que ele faz, que é excluir uma tarefa do nosso banco de dados. Existem certas manipulações importantes que a gente precisa fazer. Por exemplo, se eu quero excluir uma tarefa do banco de dados e eu tenho 5 tarefas, e aí eu quero excluir a tarefa de índice 2, então vai ficar com esse gap nas tarefas, ou então eu vou pedir para que o meu controlador, o meu service, a próxima tarefa que for criada, seja criada com esse índice 2 que ficou ali no gap do banco de dados. A gente tem que pensar como é que vai fazer isso. Geralmente não é assim que funciona. Geralmente, de fato, fica um gap e aí é apenas incremental. Não existe essa de preencher a fila ou a pilha, né, de tarefas. Pessoal, por hoje é isso.
Essas foram as referências utilizadas para a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem deixar na seção de comentários. A gente vai estar aqui disposto a atendê-los de prontidão. E é isso. Vejo vocês na aula que vem e até mais.